Bom, então hoje nós vamos estar terminando o nosso conteúdo. Eu vou estar nessa aula fechando o comentário dos capítulos. Na última aula nós fomos até o artigo 948 e hoje a gente vai do 949 até o 954. E no segundo horário a gente faz uma revisão geral fechando com as excludentes de licitude. Bom, artigo 949 diz assim: no caso de lesão ou outra enfermidade à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até o fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido. Então, resumindo, se a vítima tiver uma lesão, o ofensor deve indenizar, né, além das despesas de tratamento, os lucros cessantes. Ou seja, o que a pessoa deixou de ganhar em razão dessa lesão, até que ela restabeleça sua saúde. Então, aí envolve tanto dano material, o dano material que envolve o dano emergente, lucro cessante, fora o dano moral, né? Que essa lesão ela acaba sendo um dano moral in re ipsa. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou ou da depreciação que ele sofreu. Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez. Nesse caso, ele está falando, podemos associar aí com os acidentes de trabalho, né? Quando a pessoa sofre um acidente em razão do seu trabalho, do seu ofício, e qual o direito de indenização que ela teria? Além dela ter os danos materiais, né, referentes ali ao seu salário, porque por ela não poder trabalhar, o que é chamado aí de pensão alimentícia, ela tem direito de receber essa pensão enquanto perdurar essa incapacidade laborativa dela. O dano moral, mais uma vez, que nesse caso é dano moral in re ipsa, e todas as despesas do tratamento, né? Plano de saúde, cirurgia e demais despesas. E é aqui que entra aquela questão do INSS. Essa pensão alimentícia, ela não se confunde com a pensão do INSS. A natureza jurídica é diferente. A do INSS, ela é um direito do trabalhador que se vê obrigado a ter o desconto do seu salário como uma reserva para, no momento de eventualidade, ele poder ter direito a essa pensão. O que compõe aí um contrato de seguro social, o que nós já estudamos. Então, essa pensão que ele recebe tem natureza de seguro, né? E outra natureza é para a sua subsistência, por isso que ela é relativa ao seu trabalho. Então, vamos dar um exemplo. A pessoa recebe 2 salários mínimos, e aí ela é encostada pelo INSS em razão desse problema de saúde que ela teve, resultado do seu trabalho, né? Aí ela é encostada pelo INSS, vamos supor que ela fica encostada em um período de 6 meses. Nesse período de 6 meses, ela vai receber de quem? O mesmo salário que ela receberia na empresa, pelo INSS. Só que ela entrando com ação contra a empresa e provando que essa incapacidade, que houve incapacidade laborativa decorrente do ofício dela, a empresa ela vai ter que arcar. Além do tratamento de plano de saúde, cirurgia, qualquer coisa que assim, ela ainda é obrigada a pagar para ela uma pensão. Bom, é obrigada se a parte pleitear isso em juízo, né? Lembra que um direito é subjetivo. Cabe à parte reclamar isso. Então, ela tem direito de pedir essa pensão alimentícia até recuperar a sua saúde. E isso não interfere na pessoa estar trabalhando. Então, por quê? O INSS ele vai procurar readaptar essa pessoa para o trabalho. Ou seja, não é até por uma questão, vamos dizer assim, vou especular, até por uma questão de custas do governo, o governo tem interesse de ficar pagando uma coisa para a pessoa ficar em casa.
Então, ele vai tentar readaptar esse indivíduo a uma outra função na empresa que seja compatível com o seu conhecimento, né? Ou para o ofício que ele se habilitou. Porque não adianta também o INSS querer uma pessoa que fez até a 4ª série, querer que ela exerça um ofício que acontece mais aqui em Anápolis, nas empresas, quando elas vão abrir vagas, né? Elas pedem lá ensino médio completo, né? Elas têm a exigência para a pessoa exercer aquele ofício. E isso fica no site, então isso é público e notório. Aí vem o INSS, pega um indivíduo que sofreu um acidente de trabalho, quer enquadrá-lo novamente, que ele volte a trabalhar no ofício X, porque já que ele não pode mais... Casos comuns aqui na nossa região doenças típicas como o LER, né, que é a lesão por esforço repetitivo. Aí o cara vai ser reenquadrado, o INSS quer readaptá-lo nessa função, por exemplo, de algum setor administrativo, alguma coisa assim, que quando abriu vaga exigiu ensino médio. Não pode fazer isso, porque você está ferindo o direito da pessoa. O que vai acontecer? Aliás, poder não pode, mas isso é uma prática recorrente. Esse indivíduo ele pode reclamar isso contra o INSS, porque ele não vai dar conta daquele serviço cujo requisito era o ensino médio. Então, o que vai acontecer? Logo, logo, ele vai ser demitido por justa causa, porque ele não vai dar conta de fazer o ofício. Então, aí a pessoa pode recorrer dessa decisão do INSS que quer reencaminhar a pessoa. Mas voltemos aí o exemplo. Imagina que essa pessoa esteja, então, saia desse período de 6 meses, que ela estava encostada pelo INSS, e volta a trabalhar na empresa. Então, se ela está trabalhando, é um direito dela receber o salário. Só que se ela ganhou essa causa na justiça, que é a justiça competente para essas questões de acidente de trabalho, é a justiça do trabalho, por força do artigo 114 do Código Civil, a menos que você... Aliás, desculpa. Artigo 114 da Constituição Federal. A menos que você esteja reclamando esse acidente de trabalho contra o INSS, que não quer arcar com as custas. Mas se for contra a empresa, é na Justiça do Trabalho. Então, esse cara volta a trabalhar. Então, ele tem direito ao salário dele. Só que ele ganhou essa ação, né? Que reconheceu o acidente que ele sofreu. Então, ele tem direito a receber o salário dele também da empresa a título de pensão enquanto ele ficar doente. Então, voltemos lá ao exemplo. O João ficou encostado 6 meses. O INSS reenquadrou o João, né? Buscou readaptar uma função na empresa. E a empresa teve que colocá-lo em determinada função que não prejudica mais a sua saúde. Aí o João está lá nessa função ganhando seus 2 salários mínimos. Só que ele ganhou a ação contra a empresa. Então, e a doença dele é uma doença permanente. Imagina que ele teve esse LER, por exemplo, e em razão do trabalho, tem 10 anos que ele trabalha na empresa, com esforço repetitivo, teve que cumprir metas, e ele provou isso em juízo. Aí, como é uma lesão permanente, enquanto ele estiver vivo, ele tem direito de receber essa pensão da empresa, mesmo que ele for demitido. Se ele for demitido, lógico, ele deixa de receber o salário dele, mas continua recebendo essa pensão. O cálculo que é feito aí é em cima da expectativa de vida que os tribunais colocam aí como 70 anos. Então, imagina que ele sofreu uma lesão com 36 anos de idade. A gente vai ver esse cálculo em cima dos 30 e poucos anos que ele teria ainda de vida útil, né? Para ele receber essa pensão, que não se confunde nem com o salário dele e nem com a pensão do INSS. Imagina que ele fique encostado, né? Que ele não volte a trabalhar, mas que ele fique encostado. Então, o raciocínio é o mesmo. Ele fica ali no INSS quase 2 anos encostado. Ele vai receber os 2 salários do INSS e vai receber os 2 salários de pensão. Logicamente, se provar culpa exclusiva da empresa, né? Se ele contribuiu para esse evento, aí o juiz ou vai ser um excludente de licitude por culpa exclusiva dele como vítima, ou culpa concorrente, vai dividir, né, essa responsabilidade entre o lesante e o lesado. Bom, agora nós vamos aqui para o 951.
O disposto nos artigos 948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de indenização devida por aquele que, no exercício de atividade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte de paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão ou inabilitá-lo para o trabalho. O 951, ele é voltado para os profissionais da área da saúde, porque ele fala aí da questão dos pacientes. E eu nem vou falar especificamente de profissionais de área da saúde, porque, por exemplo, a psicologia, recentemente, algum tempo atrás, salvo engano, 1 ano e pouco, o INEP tirou a psicologia da categoria da área da saúde e a colocou como ciências sociais, né? Mas, mesmo assim, o psicólogo trabalha com o paciente, que é o termo técnico, né, dado para o indivíduo que está sendo tratado ali. Então, o que ele está falando aqui? Que a responsabilidade civil do profissional liberal ou desse profissional dessa área que trabalha com o paciente, ela é subjetiva. Eu tenho que provar, então, conduta, dano, nexo, culpa ou dolo. É o caso aqui, por exemplo, do erro médico. Né? Se você for reclamar acerca de uma lesão que você tenha sofrido por conta de um tratamento médico, cabe a você provar que o médico agiu com culpa ou dolo. Se você não conseguir provar isso, você vai perder a ação. Uma observação naquela apostila que eu passei para vocês no Fórum 5, que é o nosso material está todo concentrado nela, no primeiro link aí do artigo que eu passei para vocês. Toda atividade de natureza estética, além dela ser uma obrigação de resultado, a responsabilidade civil a ser apurada aí, no caso da estética, se for referente a pessoa jurídica, né? O hospital, a clínica, ela é objetiva, né? Se você está recebendo tratamento estético de uma pessoa jurídica, a princípio você está como consumidor. Agora, se você for reclamar esse tratamento estético, por exemplo, de um ortodontista, aí ele entra aqui no 951. Aí seria uma responsabilidade civil subjetiva. E não confunda responsabilidade civil objetiva subjetiva com obrigação de meio e de resultado. Tá? A obrigação de meio seria do advogado, do médico. Ele não tem como garantir a cura, por exemplo. O médico não tem essa obrigação, porque não depende dele. Depende de fatos extraordinários. Né? Mas ele tem que garantir que usou todos os meios necessários para tratar o paciente. Agora, quando é estético, ele tem que garantir o resultado. Todo tratamento estético no Brasil, ortodontista, esses casos das clínicas de estéticas que acabam envolvendo atividades de saúde, tá? Por isso que fica essa questão. Se a responsabilidade é da clínica de estética e não tem um vínculo com um profissional específico, né? Por exemplo, você está numa clínica de estética, quem te atendeu ali era um enfermeiro, alguém que era uma prática, a responsabilidade é dessa clínica de estética, ela passa a ser objetiva. Agora, se você submeteu a um tratamento específico por um profissional, aí ela entra aqui no artigo 951 como responsabilidade subjetiva. Bom, 952. Havendo usurpação ou esbulho do alheio, além da restituição da coisa, a indenização consistirá em pagar o valor de suas deteriorações e o devido a título de lucros cessantes, faltando a coisa, dever-se-á reembolsar o seu equivalente ao prejudicado. Parágrafo único. Para se restituir o equivalente, quando não existe a própria coisa, estimar-se-á ela pelo seu preço ordinário e pelo de afeição, contanto que este não se avantaje àquele. O esbulho, ele é equivalente ao roubo no Código Penal. Então, é tirar um bem de alguém por meio de força. Essa matéria específica, vocês, usurpação, esbulho, vocês vão estar estudando em direito das coisas no 6º período. Mas, como ele entra aqui em responsabilidade civil, usurpar é você ir além do que te era permitido quanto ao uso da coisa. Eu, por exemplo, alugo um imóvel para o João morar. O fim desse imóvel é residencial.
E aí eu descubro que ele fez ali, na sala e na garagem, um salão de beleza. Em razão desse salão de beleza, por conta do todo equipamento que ele começou a usar ali, deu infiltração nas paredes. Então, ele vai ser obrigado a me indenizar, inclusive pela usurpação, porque o que foi permitido foi residência, e ele estava indo além do permitido, causando um dano ao imóvel. Tá? Então, no caso do esbulho, é quando a pessoa invade o imóvel do outro, né? Você tem um imóvel, de repente você descobre que o cara está lá dentro, tem alguém morando lá, você não ficou nem sabendo. Aí, no direito das coisas, não se dá que existe um prazo para você requerer aí até uma liminar, que em regra seria 1 ano e 1 dia, mas você tem como retomar esse bem, e como a pessoa estava injustamente, você tem direito a perdas e danos. Você tem direito de cobrar um aluguel, você tem direito que ele te indenize do que ele causou dano. O problema é que, em geral, quem invade o imóvel do outro não tem nada, né? Então, essa é a questão, que é a polêmica aqui. O direito é lindo, o problema é você efetivar o seu direito, né? Adianta você falar isso aqui se aí você não tem justiça. Para que adianta falar se alguém que invadiu não tem renda? Eu vou entrar com a ação contra ele para quê? Para eu gastar com advogado, com custos de processo e com dor de cabeça de um processo que pode levar 5 anos. Então, assim, tudo isso é questionável, principalmente quanto a essa matéria de responsabilidade civil. Artigo 953. A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas resulte ao ofendido. Parágrafo único. Se o ofendido não puder provar prejuízo material, caberá ao juiz fixar equitativamente o valor da indenização na conformidade das circunstâncias do caso. Aqui, de novo, nós temos um caso de ação ex-delito, cuja causa de pedir é um ilícito criminal, né? Então, nós temos aqui a injúria, que seria apelidar alguém, a difamação, dar uma fama pejorativa para alguém, calúnia, que é imputar um fato criminoso a alguém, por exemplo, falar que o cara é caloteiro, estelionatário, né? Seria uma calúnia. Os 3 casos aqui dá direito à parte, além dos danos, dano moral, né? Porque está ofendendo a honra da pessoa, e a honra é o propósito da indenização desse dano moral. Nós temos aqui a possibilidade do dano material. Por conta dessa injúria, difamação e calúnia, a pessoa perdeu, por exemplo, emprego, perdeu o serviço, não conseguiu arrumar alguma coisa, né? E isso gera dano moral. Por exemplo, nas trabalhistas, a pessoa, por exemplo, na hora de contratar, liga para uma empresa para perguntar a respeito do funcionário. E a empresa pega e fala mal desse funcionário. Fala, não, ele é horrível, não sei o que tem, não sei o que tem. E logicamente, tendo provas disso, esse funcionário tem provas disso, isso dá dano moral. E olha que hoje, gente, as provas não são difíceis, porque as pessoas difamam a pessoa, injuria a pessoa no WhatsApp, em rede social, né? Em grupos de empresa. Então, fica fácil provar. E em razão desse, por exemplo, nesse caso do trabalho, a média da indenização está em torno de 8 a 10 mil reais, né? Lembrando que há um parâmetro para essa indenização, que é a capacidade do agente agressor de poder pagar esse valor, e a necessidade reparatória do ofendido e financeira também, porque esse valor não pode enriquecer a vítima, causar um enriquecimento à vítima, né? Mas também não pode ser de tal monta que a empresa não se sustente mais. Por exemplo, se for um caso de empresa, que ela empobreça, caia no caso aí por conta desse pagamento, ela se torna aí uma situação de pobreza, de penúria financeira, né, por conta dessa indenização. Então, isso é até uma questão de defesa, quando você vê aí o juiz arbitrando uma indenização pode ser até de 5 mil, mas para uma pessoa que tem uma renda de um salário mínimo, é até uma defesa que é feita. Fala, olha, esse valor vai causar uma penúria financeira, porque se ele ganha um salário, por que vai pagar 5? Né? E se a pessoa não tiver bens?
Bom, enfim, tudo isso é avaliado nesse critério aí da indenização. E o nosso último artigo, 954. A indenização por ofensa à liberdade pessoal consistirá no pagamento das perdas e danos que sobrevierem ao ofendido, e se este não puder provar prejuízo, tem aplicação disposto no parágrafo único do artigo antecedente, que é aquilo que o juiz vai olhar as circunstâncias do caso para poder falar, se não tiver meios de prova daquilo, ele vai avaliar caso a caso para dar uma indenização que seja justa, né? Parágrafo único. Consideram-se ofensivos à liberdade pessoal, cárcere privado, prisão por queixa ou denúncia falsa e de má-fé, a prisão ilegal. Então, o indivíduo que é preso ilegalmente, ele tem a ação de responsabilidade civil contra o Estado, né, que não apurou o fato corretamente e deixou essa pessoa ficar presa injustamente. Lembrando que aqui cabe tanto dano moral como dano material, que inclui o processante, né? A pessoa, por exemplo, tinha uma renda e ela tem como provar essa renda, por ser presa, a probabilidade dela crescer naquele ofício que ela tinha, por estar presa, foi por água abaixo, então ela tem como reclamar isso do Estado também. E o cárcere privado aqui inclui sequestro, ou quando, por exemplo, infelizmente a gente vê cada notícia que a gente fala, assim, eu não acredito nisso, né? Mas você tem casos de homens colocando suas esposas em cárcere privado, seus filhos em cárcere privado. Isso, inclusive, é pleiteado até em vara de família, quando vai pedir o divórcio aí e já pede... no divórcio, se tiver provas de traição, além da partilha de bens, você pede aí dano moral da traição e aplica o 954, provando que ela foi vítima de cárcere privado, os filhos também, né? Então, pede-se aí indenização por isso também. E a prisão por queixa ou denúncia falsa ou de má-fé. A pessoa denuncia alguém injustamente, tem provas disso, e ela tem também direito de reclamar por essa indenização. Bem, pessoal, nós terminamos aqui o comentário dos artigos. Eu preferi comentar os artigos com vocês primeiro, para vocês terem uma visão geral, né, dessa matéria. Lembrando que responsabilidade civil, ela não é matéria ela não vai ser estudada só no direito civil. Vocês vão estar estudando isso aqui que eu falei em outras disciplinas, né? Elas se aplicam, a responsabilidade civil, ela se aplica em todas as disciplinas do direito, tá? Mas aqui a gente procurou dar uma visão geral para vocês terem uma perspectiva de como que a coisa funciona. E é um dos temas mais importantes do direito, eu considero. Bom, tendo terminado sobre isso, eu quero só lembrar a vocês a questão do dano, né? Nós falamos aí da teoria do risco, falamos da teoria da culpa, falamos do nexo, das teorias do nexo, que é equivalência de condições, causalidade adequada, causalidade direta e indireta. E numa das aulas que eu gravei para vocês, em videoaula, eu falei da questão do dano, mas reforçando para vocês. O dano teria por razão a reparação, né? E essa reparação, a teor do Código Civil, ela tem que ser integral, ela não é limitada, igual a reparação, por exemplo, do INSS, ou da Justiça do Trabalho, ou do Detran, que eu citei para vocês, por exemplo, no caso do EPVAT, que você tem um teto para receber ali de reparação se a pessoa vier a morrer. No direito civil não tem esse limite, ela é integral, lembrando que o ofendido responde com todo o seu patrimônio, né? Se ele tiver o patrimônio, claro que tem aí as defesas também do devedor. Uma delas é o bem de família, que ele pode alegar aí que o patrimônio que ele tem é bem de família e não tem como levar esse patrimônio. Bom, e essa responsabilidade, ela pode ser solidária, vocês estudarem direito das obrigações, em que as partes respondem por igual, ou pode ser subsidiária, em que uma responde primeiro e depois, apurando-se os fatos, a segunda responde em um segundo momento, se for o caso, né? Bom, quanto ao dano, nós temos também o dano moral, cuja natureza é extra-patrimonial, ele ataca os direitos da personalidade,
nós falamos aí do dano moral in re ipsa, que é aquele que o próprio evento danoso, a própria lesão em si, é a prova da dor sofrida pelo ofendido. Então, você não tem como provar, você não precisa provar a dor que você sentiu, por exemplo, num acidente. Né? Você tem um acidente que você estava correta, alguém causou esse dano a você, né, por conta desse acidente, você se machucou, e isso é um dano moral presumido. Tá? O falecimento de alguém é uma dor presumida, então a gente considera isso em re ipsa. Não tem que se provar isso. Deriva, então, do próprio fato ofensivo. Nós temos aqui o dano moral puro. Então, não confunda esse termo dano moral em re ipsa com dano moral puro. O dano moral puro é aquele que ele pode ser reclamado sozinho por força do artigo 186 do Código Civil. Eu não sou obrigada a entrar com ação de dano material acumulado com dano moral. Tá? Eu posso separar as ações. Aliás, a causa de pedir é diferente. Do dano moral é uma, do dano material é outra. E pensando nisso, é que o próprio a súmula 37 do STJ diz que é possível cumular danos morais com danos materiais, ou seja, não é obrigatório, é possível, se for o caso. E também nós temos o dano estético, e esse dano estético também é reconhecido pela STJ na súmula 387, quando ele diz que é lícito cumular o dano moral com dano estético. Então, a natureza é diferente. E, infelizmente, nem todos os juízos compreendem isso. Uma coisa é pedir dano moral, outra coisa é pedir dano estético. Eu, particularmente, quando eu vejo que é um caso de acidente de trânsito, e que, por exemplo, um acidente de trânsito ou um acidente de trabalho, que a vítima teve um dano moral e também esteticamente ela sofreu um dano. Eu peço tudo separado, eu não entro com uma ação só. Sabe? Porque, infelizmente, muitas vezes a gente recebe uma sentença em que o juiz atribui um valor X a título de dano moral e dano estético. Só deixa eu fechar aqui que meu gato tá brigando com o cachorro que tá feio. Ai, ai. E, então, eles têm naturezas diferentes. Então, em muitas ações que eu vejo que a pessoa tem direito, e para não prejudicar o direito dela, eu prefiro separar esses danos aqui. Eu não coloco eles cumulados, como é permitido na súmula 387 do STJ. E a 227 do STJ, ela vai dizer que a pessoa jurídica também sofre danos morais. Né? Mas esses danos morais, eu tenho que provar a honra dessa pessoa jurídica abalada objetiva. Não é a honra subjetiva, eu tenho que ter provas disso. Não é como, por exemplo, envolver o nome de um consumidor num negócio jurídico inexistente, que de per si causa dano moral. Aqui não. Aqui eu tenho que provar que a empresa teve nome negativado ou que a empresa teve nome protestado indevidamente, né? Ou seja, a honra objetiva é aquela que tem que ter um objeto que prova que a honra dessa pessoa foi abalada. Nós falamos do dano indireto, que é aquele que, além do dano sofrido imediato, ele vai atacar outras áreas da vida da pessoa. Voltemos ao exemplo de um acidente de carro. Além do dano que a pessoa sofreu no veículo e ela se machucou, em razão desse acidente que ela teve, ela não pôde trabalhar e continuar exercendo o ofício que ela fazia. Então, ela teve um dano indireto, atacou o emprego dela. Por isso que ela tem direito de pedir até pensão alimentícia, tá? O dano reflexo, que é o ricochete, é aquele que atinge terceiros. O pai morre e deixa 2 filhos pequenos. Então, as vítimas também foram os filhos, pela ausência do pai, que era quem sustentava a casa. Então, esses filhos aí têm direito de reclamar por essa pensão aí para esse causador desse dano aí. Bom, e algumas teorias que é importante a gente mencionar. A perda de uma chance, que tem fundamento no artigo 402 do Código Civil, que, inclusive,
o início dessa discussão da perda de uma chance se deu com aquele jogo do milhão, em que a menina, na última pergunta, ela foi feita a pergunta para ela e ela falou que não tinha resposta. E aí o Silvio Santos falou, não, tem sim, é uma dessas alternativas. E ela respondeu e perdeu. Só que aí depois ela entrou com uma ação e provou que realmente não tinha resposta. Então, ela perdeu a chance de ganhar, é feito um cálculo aí, imagino que seja uma análise combinatória, aquela matéria de probabilidade, né? Isso aí, quem faz esses cálculos é a contadoria judicial, mas você tem que apresentar uma planilha dessa chance, né? Quando você vai reclamar esse juiz, você tem que ter provas, ou tem que dar liquidez, mais ou menos, do que você está pedindo. E mais o dano moral, né? Que é a exposição da pessoa na mídia, e na rede nacional, falando que ela não conseguiu a resposta correta, sendo que ela teria conseguido se tivesse a opção. Depois disso, apareceram vários casos de perda de uma chance. Um outro que eu estava acompanhando na revista, é interessante a gente ler os casos de revistas. Eu gosto muito da Consulex, Prática Jurídica, porque tem umas coisas bem, bem interessantes. A pessoa, essas empresas de comunicação, estava colocando o nome da pessoa, falando, olha, para fazer um combo, né, promoção, empurrar o serviço goela abaixo do consumidor. Eu até falei ontem com a minha filha, falei assim, engraçado, na hora que eles querem vender um serviço ou um produto para a gente, eles são super educados, super atenciosos no telefone, nossa, são um doce na internet, mas na hora que a gente quer cancelar, você quase infarta de raiva, que se trata igual um cachorro, né? Aí, para oferecer os serviços, eles falaram, não, olha, vou oferecer, tá? É uma prática isso muito comum, não sei se isso continua acontecendo, você vai concorrer a um prêmio de R$3.000, e é diário. Então, vou te vender mais esse, paga mais esse tanto aqui para você concorrer diariamente, e seu CPF vai ser cadastrado e tal, beleza. A pessoa vai, paga um valor a mais para poder concorrer, e aí ela descobre, hoje é fácil, porque tudo é internet digital, você consegue puxar lá, a pessoa entrou no próprio site lá da empresa e viu que o CPF dela não estava cadastrado, ou seja, já tinha quase 3 meses que ela estava pagando o tal do negócio a mais para participar para concorrer, e ela não concorria porque o nome dela não estava lá. Então, ela pediu a perda de uma chance, ganhou um dinheiro bom, tanto de dano moral como dano material, da possibilidade que ela tinha de ganhar e que ela não ganhou. R$3.000 diários no período foram 90 dias. Bom, e assim a gente tem vários casos aí que podem enquadrar na perda de uma chance, né? Não confundir a perda de uma chance com a perda do tempo útil, né? Hoje, tempo realmente vale dinheiro, e questões, por exemplo, da pessoa pegar o horário do almoço para ir ao banco, que é quem trabalha 8 horas por dia, precisa resolver as coisas, vai resolver na hora do almoço, né? E aí chega no banco, não tem funcionário que estão almoçando, e deixa um funcionário no banco para atender, ainda bota uma tela bem grande para você não passar raiva, não ver quem está do outro lado. Mas, enfim, você tem um limite de atendimento, esse limite ele é regulamentado pelo município, né? E aqui em Anápolis, salvo engano, são 20 minutos. Nesse período de 20 minutos, se você não for atendido, você teria direito à indenização aí pela perda do tempo útil. O que eu defendo envolve não só o dano moral, por má prestação de serviço, que esse dano moral é in re ipsa, mas também o dano material. O dano material que é calculado em cima do salário dessa pessoa, quanto que ele ganha a hora, e a hora que ele podia estar almoçando, que ele ganha para ele poder almoçar, ele tem direito de receber em dobro. Por quê? Porque ele estava ali perdendo o tempo do almoço dele para fazer um serviço ineficaz do banco que não conseguiu atendê-lo a tempo. Muito aplicado também a perda do tempo útil nos serviços de aeronaves. Muito, muito. A pessoa vai pegar um avião, trabalha igual cachorro, 12 meses do ano, para pegar umas férias de uma semana para a praia. Aí, como é 5 dias, aí já vai bem cedo
chegar na praia cedo, né? Aí pensa assim, não, já faz o cálculo, vou sair de avião 6 horas da manhã, 7 horas eu chego, a gente já não perde um dia. Aí o bonito do avião atrasa, faz uma confusão e vai sair 7 horas da noite. Ele perdeu um dia que ele pagou de hotel, perdeu um dia da praia. Também você cobra aí a perda do tempo útil, mais o dano moral também nesse caso. Outro caso também que esse eu acompanhei, né? Foi uma ação minha. A família foi passear, alugou um carro e o carro foi parado numa blitz. Eles apreenderam o carro e era o pai e a mãe, duas crianças, tiveram que ficar no posto policial porque o documento do carro estava vencido. E o posto policial no quinto dos infernos, porque eles foram pegar o carro para ir de uma cidadezinha a outra, litorânea, né? Ainda bem que os policiais deram carona, levaram eles de volta, mas o tempo que eles ficaram ali tentando, e isso os policiais viram que eles não tinham meios de voltar, isso já era tantas horas da noite. Logicamente, eles foram pedindo orientação pelo WhatsApp, né? E eu fui falando, ó, vocês vão esperar e tal e tal. O local, na época não tinha Uber, né? E aí, táxi caríssimo. Então, eles falaram, e agora? O que a gente vai fazer? Eles ficaram lá esperando o ônibus e o policial ficou com dó por causa dos meninos e levou de volta. Nessa brincadeira, eles ficaram umas 2 horas nesse posto policial. E fora a vergonha, né, de estar com o carro. Quando voltaram, a empresa deu um carro, maior exigência de protocolo, né? Sendo que não foi culpa deles, eles tiveram que esperar o dia seguinte para pegar um outro carro. Ficaram lá mais não sei quantos minutos para serem atendidos. E a empresa, para entregar as chaves para ele, todo esse prazo foi cobrado e mais o dano moral, porque eles estavam de férias, né? Que é exatamente, praticamente eles perderam aí do passeio deles a metade de um dia ou mais por conta desse problema desse carro que eles não deram causa. E, faltando 4 minutos aqui, outra teoria que nós temos, que foi até um trabalho que eu passei para vocês aqui num desses fóruns, que é a teoria do corpo neutro, que é naqueles casos de engavetamento, né? Aplicando aí as teorias do nexo de causalidade. Se eu bati no carro da frente, mas eu bati porque um caminhão estava errado, bateu no carro de trás, o carro de trás bateu em mim e me levou para frente, esse indivíduo da frente, ele entraria com ação contra mim? Pela causalidade imediata ou direta seria, mas pela teoria do corpo neutro, como eu não dei causa àquilo, ele vai ter que entrar com ação contra o caminhão, certo? Então, pelo corpo neutro, aplica-se no caso do engavetamento. Aí eu tenho como invocar essa teoria do corpo neutro, falando que eu não dei causa, eu não tive culpa, então ele vai ter que entrar aí contra o caminhão que foi quem causou essa questão. Só tem uma tese aí que quebra essa teoria do corpo neutro, tá, gente? Se provar que eu não estava numa distância de segurança, essa é uma tese. Tá? Tem tribunal que tem olhado isso, que se provar essa distância, e aí depende, logicamente, de as pessoas não terem mudado o veículo de local, né? O problema é que o povo, quando faz acidente, nem perícia existe, o povo invade tudo, né? Mas se você tinha que já sair do carro, já tirar foto para fazer prova como que estava, não deixe tirar o carro do local. Mesmo que não seja um caso de acidente, mas pelo menos você mesmo faça o seu croquis, né, suas fotos ali, para você ter a sua defesa. Porque você tem que provar que não tinha uma segurança segura para você pedir aí, ser uma responsabilidade até solidária, né? Entra contra quem estava atrás, estava colado na sua traseira, que a gente vê isso muito subindo a universitária, né, aqui em Anápolis, o povo sai rasgando, colado, e aí quando o de trás bate, né, a probabilidade de bater é muito maior, porque não estava obedecendo a segurança. Bom, e, enfim, eu vou terminar essa parte aqui, faltam 2 minutos, a gente volta no segundo momento falando das excludentes de licitude, tá bom? Alguma dúvida até agora? Alô? Alguma dúvida?
Oi? Tudo certo até agora. Então tá. Então eu vou encerrar a aula e a gente volta 8h30, tá bom?